palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Obrigado, queridos. Paizinho querido e amado, receba agora, Pai, os nossos louvores aí na Tua presença, porque é fruto de lábios, Pai, que amam e professam o Teu nome. Pai, nós agora queremos ministrar a Tua palavra e para tanto nós pedimos que o Espírito Santo de Deus esteja ungindo, Pai, essa palavra, a minha boca, os meus lábios, que saia do meu interior, somente aquilo que vem do coração do Senhor. Também, Pai, abre agora a mente e o entendimento dos nossos internautas, para que eles possam compreender aquilo que vamos ministrar nessa noite, para a honra e glória de Jesus. Obrigado, Pai, porque hoje celebramos a Páscoa, um momento tão especial de libertação, de cura. O nosso Brasil, a partir de hoje, nunca mais será o mesmo, porque hoje se encerra um ciclo, Pai, de guerra, de dificuldade, de pandemias, e a partir de amanhã nós entramos num novo tempo, um tempo de vitória, um tempo de progresso, um tempo de sucesso, um tempo de maravilhas que o Senhor tem reservado para o nosso Brasil a partir desta noite, do ato profético que nós vamos fazer ao final desta live. Queridos, como você sabe, a Páscoa é uma festa mundial. Todos os países do mundo celebram a Páscoa. E eu gostaria que, antes de falar do aspecto espiritual da Páscoa, eu quero falar um pouco da parte histórica, que é muito importante para nós compreendermos tudo que envolve a Páscoa. Então eu quero ler algo aqui para você, para te dar informação das verdades bíblicas que nós precisamos tratar com você nessa noite. Os povos pagãos tinham o costume de representar cada deus por um animal. Esse Deus aqui, querida, é com letra minúscula, tá? Se você for ao Egito para um conhecimento histórico, verá que os deuses originários de Babilônia exercem influência na Grécia, na Síria e em Roma. São os mesmos deuses, mudam apenas de nome, mas a função é a mesma. Esses deuses eram representados por um animal, como um boi, o cachorro, o pato, o gato, o coelho, etc. São 12 representantes do governo. O coelho é uma figura originária da Babilônia e representava a deusa da fertilidade. Essa deusa aparece com outros nomes na Síria e em Roma, mas a função é a mesma e a influência é originária na Babilônia. Essa deusa é representada por um coelho, o qual tem o significado de fertilidade e exige um ovo no seu altar, para depois ser levado para casa, um culto pagão. O Senhor diz: os que comem do altar são participantes dele. Em 1 Coríntios 10, 18 diz assim: considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Então nós temos que tomar muito cuidado quando vamos participar desses atos pagãos na inocência, na simplicidade, sem o conhecimento necessário, mas você automaticamente está se aliançando com esses deuses pagãos que não trazem nada de bom para a sua vida, pelo contrário, é somente atraso. Nos livros seculares, como a Enciclopédia Barça, o Google, eles trazem o assunto de como o paganismo está inserido na Páscoa, embora seja uma festa bíblica. A Bíblia declara que a Páscoa é uma festa do Senhor. Porém, a influência de origem totalmente pervertida quis inserir o que é sagrado, um ritual profano. Hoje, secularmente, o coelho e o ovo são sinais da Páscoa. Mas eu quero protestar que essa não é a Páscoa bíblica. Eu sei que muita gente está chateada, está aborrecida, porque com essa história de pandemia, com essa história de quarentena, você não está saindo para comprar os ovos de Páscoa para os seus filhos, para a sua família. Quero te dizer o seguinte, querido, nós não temos nada contra comer chocolate. Você pode ir ao mercado, comprar uma barra de chocolate, que é bem mais barata do que ovo de Páscoa, e dar para o seu filho, para a sua família, que não tem nada de pecaminoso nisso. Porém, tome muito cuidado na questão do ovo,
que é uma tradição, que é um costume mundial, mas que precisamos conhecer a origem pagã desse procedimento. O Cordeiro de Deus não pode ser substituído por um coelho, o qual, inclusive, é discriminado na Bíblia como um animal imundo, que não pode ser comido. O ovo nem sequer é mencionado na Bíblia. A história mostra que o ovo era usado como oferenda aos deuses e levado para casa como sinal de aliança, para que a fertilidade e a influência dos deuses estivessem naquela casa. No século XVIII, a Igreja Católica Apostólica Romana resolveu consagrar o ovo como símbolo da Páscoa. Em um culto, os ovos eram benzidos e levados para casa pelos fiéis, como sinal de fertilidade e da reprodução da vida, como se fora um ritual bíblico ou cristão. Toda a origem desse ritual, no entanto, estava presa a um ritual aos deuses babilônicos e aos cultos pagãos. Roma inseriu isso na ordem do culto, porque algumas comunidades pagãs estavam participando das comunidades católicas. E para haver uma conciliação, eles trouxeram o ovo, consagrando-o como um sinal e símbolo da Páscoa. Hoje, algumas igrejas evangélicas adotam esses rituais sem consultar, saber a origem da sua fonte. Isto é um perigo para a igreja, porque o sinal é de consagração a deuses falsos. Você não pode negar que todo esse ritual é babilônico, porque a própria história secular mostra-nos essa realidade. A Páscoa é uma oportunidade de Deus para aprofundar a celebração, porque se tem um luto da morte de Cristo, tem maior alegria da ressurreição dentre os mortos. Pode ter o choro da cruz e a dor profunda do sepultamento, mas também a alegria do Espírito Santo, pois Deus enviou o seu Espírito sobre Jesus de Nazaré, dando-lhe vida ao seu corpo físico. A Páscoa é a oportunidade de celebrar, de Deus para celebrarmos que o nosso Cristo vive. Jesus não está morto. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje está vivo à direita do Pai, intercedendo por você e intercedendo por mim. Para os judeus, a Páscoa está relacionada com a saída do povo do Egito e a entrada em Canaã. Êxodo 12, de 1 a 14. Os judeus celebram a Páscoa crendo que o Messias virá, mas para nós a Páscoa está relacionada ao retorno do Messias que já veio. E ele já veio, já cumpriu sua missão na terra como filho do homem, já subiu e voltará como noivo para buscar a sua noiva, a igreja. Páscoa, querido, quer dizer passagem, saída de um estágio para outro. É uma nova dimensão. O texto em Colossenses 1,13 retrata muito bem isto. O poder de Deus nos arrancou do império das trevas para o reino da luz. Deus nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Querido, o que nós estamos celebrando hoje a nível de Brasil e de mundo é algo poderoso, porque Deus vai arrancar todo o mal, toda a perturbação, tudo aquilo que essa pandemia tem trazido para nós, quarentena e tudo mais. Deus vai arrancar isso do nosso caminho, porque a partir de amanhã temos um novo dia, uma nova data, e hoje Jesus encerra esse ciclo de opressão, de dificuldade, de situação ruim. A partir de agora vamos entrar num tempo novo. A Páscoa é uma festa que aponta para o Senhor. Uma igreja que se levanta para celebrar a Páscoa na visão bíblica terá do Senhor a bênção e a aprovação do trono. A Páscoa permanece hoje porque ninguém poderia roubar o sinal que Jesus morreu e ressuscitou. Deus vê do céu o estado de aflição do seu povo no Egito e resolve intervir. Êxodo 3, de 7 a 10. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, que emana leite e mel. Querido, Deus não está alheio
ao que você está passando a nível de dificuldade, de situação, de aflições, que essa pandemia trouxe para o mundo inteiro. Também essa tal de quarentena. Deus tem visto o quanto temos passado de sofrimento por esse momento que nós estamos vivendo. Por isso, tenha certeza que Deus, melhor do que ninguém, está decidido a partir de hoje a pôr um fim nesse processo, para que eu e você possamos viver uma vida tranquila na presença do Senhor. Veja só, ele disse: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, Moisés, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito, liberte os filhos de Israel da escravidão. Essa festa da Páscoa, querido, começou com a saída do povo hebreu da terra do Egito. Observe, Deus fez uma promessa a Abraão, que depois de 400 anos, o povo de Abraão, a descendência de Abraão, ia para a terra prometida, a terra de Canaã, uma terra que emana leite e mel. Mas antes, Israel teria que passar 430 anos escravo dos egípcios. E no momento que Deus resolveu tirá-los do Egito, Deus enviou 10 pragas sobre a nação egípcia. Acontece, amado, que dessas 10 pragas, em 9 dessas pragas, nenhum mal das pragas atingiu ao povo judeu. O povo judeu habitava no norte do Egito, numa região chamada Gósen. Então, todas as 9 pragas que vieram sobre o Egito não alcançou a nação, o povo de Israel ao norte. Amados, o Egito naquela época era a maior nação do mundo. Poderio militar, político, comercial, empresarial, era a potência mundial daquela época. Mas, depois dessas 10 pragas, o Egito nunca mais se levantou. Continua hoje devastado, oprimido, com dificuldade de todo tipo, porque resolveu brigar com Deus. Quando Moisés foi a Faraó pedir licença para levar o povo para passar 3 dias no deserto, para celebrar uma festa ao Senhor, simplesmente Faraó deu risada na cara de Moisés e disse: Moisés, não sei quem é o Senhor, não conheço ele e não vou deixar o povo de Israel e celebrar festa nenhuma para esse Deus, para esse Senhor que você está falando aí. Ah, queridos, ali foi o princípio da queda do Egito. Eles resolveram tripudiar da pessoa de Deus, que não conhecia Deus, e a partir daquele momento, essas pragas que vieram sobre o Egito duraram cerca de 2 anos. Aí o Senhor acabou com Faraó e os seus deuses lá no Egito. Olha o que o texto nos diz aqui em Êxodo 12, de 1 a 14. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto baste para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem naquela noite. Eles comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. A fressura, queridos, são os miúdos do boi, tripa, fígado, bofe, rim, etc. Então, nada deixareis dele até pela manhã, e o que porém ficar pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito
todos os primogênitos, desde os animais desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, enquanto eu ferir a terra do Egito. Esses dias vos será por memorial, e os celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo. Queridos, se hoje nós estamos celebrando a Páscoa, é porque é o mandamento do Senhor. Estatuto perpétuo quer dizer para todo tempo, para todo sempre. Ao final da nossa live, eu vou ensinar a você como ungir a sua casa, como cumprir esse propósito aqui, para que o anjo da morte, para que os demônios, para que o diabo nunca tenha acesso ao seu lar, à sua casa. A partir de hoje, a sua casa vai ficar protegida, vai ficar guardada, vai ficar blindada pelo sangue de Jesus, e você vai ter paz. Essa pandemia vai ser enviada para os quintos do inferno, de onde ela não deveria ter saído. Não se esqueça, ao final da live, eu vou lhe ensinar como consagrar o óleo, e nós vamos fazer aqui um teste, como passar nos umbrais das portas, para que você faça. Querido, não perca essa oportunidade. Deus está te dando a chance de proteger a tua família, a tua casa, e hoje é o dia que você vai fazer esse ato profético, ao final da nossa ministração. Prosseguindo, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Não é o coelho pascal, ele é o Cordeiro Pascual. No dia seguinte, João 1,29, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e lhe disse, esse João aqui é o João Batista, é aquele que batizava as pessoas. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, que morreu no meu lugar, no teu lugar, para arrancar os nossos pecados e nos trazer vida, e vida com abundância. Em Marcos 14:12 diz assim, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, disse Jesus aos seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então Jesus orientou que eles fossem à cidade e que eles iriam encontrar um animalzinho amarrado numa casa, e ali ele ia bater na porta, e o dono da casa ia se apresentar para eles, e naquele lugar, um maravilhoso cenáculo, Jesus preparou e serviu a última ceia aos seus apóstolos. Em 1 Coríntios 5,7 diz, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, como sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Mais uma vez, a Bíblia nos assegura que Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Portanto, meu amado, não envolva isso com coelho, porque não tem nada a ver com o propósito de Deus. Agora, observe uma coisa interessante aqui, amados. Cristo cumpre os pré-requisitos da Páscoa de uma vez por todas. Querido, até a morte de Jesus, todos os anos os judeus tinham que imolar um cordeiro, como foi feito lá no Egito, para celebrar a Páscoa. Mas Jesus veio e se ofereceu uma vez por todas para cobrir os nossos pecados. Então, a partir de agora, você não precisa mais matar cordeiro para celebrar a Páscoa, porque Jesus já fez isso no teu lugar e no meu lugar. Olha o que a Bíblia nos ensina. Em 1 Coríntios 15, de 1 a 8. Irmãos, venham lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, todos os quais a maioria sobrevive até agora, quando foi escrita a Escritura. Porém, alguns já dormem, já morrem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim,
como por um nascido fora do tempo. Amado, deixa eu te dizer algo muito importante. A ressurreição de Jesus é um fato histórico comprovado. Não é apenas um aspecto religioso. Quando eu estive em Jerusalém, nós estivemos lá no lugar onde foi originado como o ponto de onde Jesus subiu aos céus. E esse local fica na área oriental de Jerusalém, que é uma área de domínio palestino. E para você ter uma ideia, todos em Israel, judeus e árabes, reconhecem esse fato. Eles conhecem essa história, eles contam essa história para nós. Eles sabem, têm certeza que Jesus subiu aos céus vivo, porque isso foi visto. E depois que subiu aos céus, Jesus ainda se apresentou para muitos dos discípulos que foram mencionados aqui. Só que a única vez 500 pessoas puderam ver Jesus com o corpo glorificado. Tem gente que diz assim, eu não acredito em vida depois da morte, porque ninguém morreu e voltou para nos contar a história. Ei, você está enganado. Jesus morreu, foi ao inferno, pregou lá para as almas cativas e ressuscitou e ficou mais de 40 dias circulando pelo Israel com os seus apóstolos. Então Jesus foi, viu, voltou, nos contou a história, e isso não é fato apenas religioso, é um fato histórico comprovado em Jerusalém por todos os seus moradores. Portanto, a ressurreição de Cristo é algo fundamental, porque se não houvesse ressurreição, Jesus teria morrido em vão. Jesus morreu, mas voltou dos mortos para nos trazer a vida eterna. Ele veio no seu corpo glorificado. Esse mesmo corpo você e eu também vamos receber dele, porque ele é maravilhoso, ele quer nos abençoar. A Bíblia diz que Cristo é as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20 a 26 diz o seguinte: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem, Jesus, veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Queridos, quero falar um pouquinho sobre o que é ressurreição. E eu vou buscar uma definição nos dicionários seculares. Ressurreição. O que é ressurreição? É vida nova, é renovação, é restabelecimento. A gente pensa, meus queridos, que a vida é assim, morreu, acabou. Fim de papo, enterra o sujeito e não tem mais nada que resolver. Ei, você está enganado. A verdadeira vida começa depois da morte, porque você vai ressuscitar. Deus vai te trazer de volta. Agora, querido, com um corpo glorificado, que não envelhece, que não fica doente, que não precisa comer toda hora, que você pode se autotransportar automaticamente de um lugar para outro, então não vai precisar de avião, carro, cavalo, nada. Então, a ressurreição é, na doutrina cristã, o surgir para uma nova e definitiva vida, distinta e, em certa medida, oposta à existência terrestre, e que, a partir da ressurreição de Cristo, aguarda a todos os fiéis cristãos. E o que é ressuscitar? Fazer voltar à vida, reviver, ressurgir, restaurar, renovar, reproduzir, tornar a surgir, reaparecer, ressurgir. Amado, a vida não acaba quando a pessoa morre fisicamente. Aí vai começar um novo ciclo e eu espero que você esteja bem embasado, sabendo com quem você vai passar sua eternidade. Então, não pense você que a morte simplesmente vai dar um fim em tudo. Não. Tem uma outra vida depois da morte. É sobre isso que eu e você temos que refletir nessa noite. Jesus é a nossa ressurreição. Olha só o que nos diz 2 Coríntios 4, 13 e 14. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos.
sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Amados, muito em breve vai ocorrer um evento maravilhoso chamado Arrebatamento da Igreja. Olha o que a Bíblia nos fala em 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os que já morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não é para todos os mortos essa primeira ressurreição. É para aqueles que morreram em Cristo. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Queridos, o acontecimento do arrebatamento é diferente da segunda vinda. Na segunda vinda de Jesus, ele vai vir visivelmente. E a Bíblia fala que todo olho o verá. Ele virá em Jerusalém, juntamente com os santos que foram arrebatados e que ressuscitaram da primeira ressurreição, para implantar o reinado milenar aqui na terra e para destruir os inimigos de Israel, que vão se reunir lá no vale de Jezreel para aniquilar a nação de Israel. Naquela hora, o judeu vai dobrar os seus joelhos e Jesus vai vir com a sua comitiva de anjos, de santos, e vai estabelecer o extermínio da morte dos inimigos de Jesus, e vai estabelecer a partir dali um reinado de 1000 anos, onde nós estaremos reinando com ele, e vai ser algo maravilhoso. Quando houver esse arrebatamento, querido, acontecerá um evento muito precioso no céu, chamado as bodas do Cordeiro. É as bodas da noiva, que é a igreja, com o noivo Jesus. Será uma festa que terá uma duração de 7 anos. Enquanto a gente estiver lá no céu, celebrando essa festa, essas bodas, o pessoal aqui na terra vai estar vivendo um período chamado de grande tribulação, ao qual eu não gostaria que você permanecesse, muito menos eu. Porque se hoje, querido, as coisas estão difíceis, você imagine que na grande tribulação vai ficar pelo menos 100 vezes mais difícil. Então, se esforce, se prepare para fazer parte dessa primeira ressurreição, para fazer parte desse arrebatamento, para você não ficar aqui sofrendo as dificuldades, os problemas totais dessa grande tribulação. Veja, haverá a ressurreição para a vida no céu e haverá a ressurreição para a vida no inferno. Olha o que nos diz Apocalipse 20, de 4 a 6. Vi também tronos, e nesses tronos sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Jesus, quando veio ao mundo, ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Mas nesse momento aqui, ele vai vir para julgar as pessoas. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Amado, durante a grande tribulação vai haver salvação, mas vai ser um período muito doloroso, muito difícil. Você vai ter muita fé para aceitar ser decapitado, ser maltratado, ser morto, flagelado, mas não se preocupe, você vai direto para o céu, porque aqueles que negarem o nome de Jesus, aqueles que preferirem as facilidades do anticristo, esses não têm mais escapatória, vão ter que passar a eternidade no lago de fogo. Vamos ver o que diz aqui o restante do versículo. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então veja, das pessoas que já morreram até agora, os que já morreram em Cristo, salvos, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, esses vão ressuscitar na primeira ressurreição.
Os outros mortos vão continuar dormindo até vir o segundo evento da segunda ressurreição. Ele diz aqui, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Querido, tenho certeza que nós estaremos lá com Jesus, reinando a partir de Jerusalém. O mundo vai estar normalizado, porque durante a tribulação, querido, vai morrer 2/3 da humanidade. Se hoje nós somos 8 bilhões, aproximadamente, vai permanecer vivo nessa terra cerca de 2,5 bilhões. Aí vai acontecer uma coisa interessante. Vai ter casa para todo mundo, carro, emprego, alimentação, tudo. Vai ter um período de 1000 anos de muita prosperidade, muito progresso. As pessoas que ficarem vão se casar, vão ter filhos, vão tocar a vida como sempre tocaram. E Jesus vai estar governando a partir de Jerusalém, juntamente com os seus sacerdotes que ele escolher para essa missão. Eu espero em Deus estar lá. Agora vamos ver o que acontece na segunda ressurreição. Apocalipse 20, de 11 a 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Querido, tudo de bom e de ruim que eu e você fizermos vai estar registrado nos livros celestiais. Sendo que aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo, eles vão ter o passado deles maligno e tenebroso apagado pelo sangue de Jesus. Não vão mais passar por julgamento nenhum, vão direto para o céu. Mas os que não aceitarem, vai ser julgado um por um. Olha o que a Bíblia nos diz. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, se você é um bandidão, o seu flagelo vai ser muito maior do que aquele que foi um bandidinho mais leve. Então, de acordo com as suas obras, você vai ser julgado e condenado. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Querido, eu gostaria de fazer uma oração agora, te dando uma oportunidade de você entregar sua vida para Jesus, para que essa Páscoa seja realmente profética na tua vida, que a partir de amanhã tu tenhas uma vida nova na presença do Senhor. Agora, se você não quer, se você não acredita, se você acha que está tudo bem, você não precisa repetir essa oração. Essa oração é só para os que creem. Portanto, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu amor para com a minha vida. Senhor, obrigado porque o Senhor entregou o seu corpo para ser morto na cruz do Calvário, para me trazer uma salvação e perdão para os meus pecados. Deus, eu reconheço que sou pecador, mas nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, para que Ele tome conta de mim a partir de agora. Pai, perdoa os meus pecados, lava-me, purifica e santifica com o sangue de Jesus. Escreve, meu Deus, o meu nome no livro da vida, para que a partir de agora eu possa morar eternamente com o Senhor, lá na pátria celestial. Muito obrigado, Deus, pela minha salvação. Te louvo e te agradeço, papai, em nome de Jesus. Amém? Se você fez essa oração, tenha certeza que sua vida a partir de amanhã nunca mais será a mesma. Você vai entrar numa nova dimensão, num novo mover, num novo tempo. Agora nós queremos lembrar a você que você precisa devolver os seus dízimos, a sua oferta. Então vai estar aí no Face o número das nossas contas no banco, para que você possa fazer o seu depósito da sua oferta, da sua primícia. E você pode depois, por favor, passar um zap para nós podermos contabilizar os seus tributos, porque na nossa igreja tudo é contabilizado, tudo é documentado, nós fazemos prestação de conta para imposto de renda. A nossa igreja é uma igreja séria, que tem compromisso com Deus, com a sua palavra,
com a honestidade, com os princípios de prestação de conta. Assim como quem não dá o dízimo presta conta para Deus, os pastores, a igreja que recebe o dízimo, igualmente, vai ter prestação de conta para Deus também. Portanto, você tem essa oportunidade agora de fazer o seu depósito. Daqui a pouco eu vou passar aqui na maquineta o meu cartão, porque eu também quero prosperar muito. Deixa eu te dizer algo, querido. Depois dessa Páscoa, você vai prosperar abundantemente na saúde, na alegria, na paz, nas finanças, na família, nos negócios. O Brasil nunca viu uma época de prosperidade tão grande como vai acontecer a partir da próxima semana. Isso é palavras proféticas, você pode tomar posse em nome de Jesus. Amém. Querido, agora eu quero fazer o ato profético que eu prometi para você. Então você vai pegar agora, lá na sua cozinha, o óleo que você usa para fazer fritura mesmo. E você vai pegar também uma colher de sopa vazia. E nós vamos colocar aqui um pouco de óleo nessa colher. E eu vou daqui consagrar esse óleo aí na sua casa. Pode ir lá na cozinha pegar, pode pegar a colher, que nós vamos fazer a oração de consagração. E depois nós vamos ungir aqui os umbrais da nossa casa. O Júnior vai com o Felipe mostrar para você como fazer. Então olha só, eu estou colocando aqui na colher um pouco de óleo. Não precisa ser muito, é só um pouco para a gente poder fazer a unção na nossa casa. Então se você está com óleo já na colher, você vai orar comigo e daqui da minha casa eu vou estar liberando uma palavra de consagração. Pai, eu quero apresentar para o Senhor esse óleo de cozinha que está aqui nessa colher. Pai, eu quero em nome de Jesus quebrar toda a contaminação industrial desse óleo. E quero purificá-lo pelo poder da palavra. E quero consagrar, meu Deus, para que esse óleo seja ungido na proteção da casa dos teus filhos. Assim como lá no Egito, o Senhor mandou que se colocasse o óleo, o sangue do cordeiro na verga das portas, para que o anjo da morte não passasse e ferisse os primogênitos. Hoje, nós vamos passar esse óleo, Pai, que representa o sangue de Jesus, nos umbrais desta casa, Senhor, para que essa casa fique definitivamente protegida e que o inimigo jamais ouse acessar nada daqui. Pai, eu declaro agora que esse óleo está consagrado para o serviço da unção. E o declaro, Pai, em nome de Jesus. Agora o nosso companheiro Oswaldo Júnior vai lá fora para fazer a unção ali nos umbrais da minha casa, para você aprender como fazer na sua. Depois, ele vai fazer na janela aqui do área de serviço. E você vai fazer em todas as janelas externas da sua casa, para que o inimigo nunca acesse o seu lar. E a partir de hoje você tem um lar muito protegido, guardado e abençoado. E a partir de agora, coronavírus, bata em retirada, mosquito do inferno, de onde você saiu, em nome de Jesus. Vai lá, Júnior. Passa lá fora e o Felipe vai te acompanhar, por favor. Ah, Júnior, um pouquinho aqui. Antes de fazer o óleo, nós temos um ato profético, querido, do Salmo 91. Abra sua Bíblia aí, no Salmo 91, que eu vou ler. Essa palavra faz parte do ato profético. Antes de passar o óleo na porta, você vai ler esse salmo que diz o seguinte. Salmo 91, de 1 a 6. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Olha só, queridos. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos,
para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Querido, diante da declaração das palavras desse salmo, eu profetizo que a sua casa está protegida. E agora, o Júnior e o Felipe vão lá fora fazer a unção nas portas. Pode levantar, Júnior, para que você saiba como fazer na sua. Vai lá, Júnior.